Um outro super que vai numa linha parecida aqui é do Gustavo. A gente fala, boas, Sérgio, tá tudo? Falo do Porto. Queria saber se acha que o estilo do Vitor vai se encaixar ao plantel do Corinthians. Eu lembro que você reagiu ao elenco do Corinthians aqui, ao time titular até do Corinthians na outra live, se você se sente confortável para opinar nesse sentido. E ele também diz, você acha que ele teria capacidade para assumir a seleção nacional portuguesa? Aí eu até te pergunto de forma genérica, quando o Vitor Pereira, um treinador com o currículo dele, com o tamanho dele, com a expressão dele aí em Portugal, toma esse caminho na carreira, na trajetória dele, de vir aqui pro futebol sul-americano, em específico pro Corinthians, você enxerga a longo prazo, a médio, longo prazo, qual a pretensão dele? Fazer sucesso aqui, história aqui, ponte, depois ver o que vem pela frente? Você acha que tem algum pensamento maior para ele já pensando a médio e longo prazo, como por exemplo uma seleção portuguesa ou brasileira, como aquele outro torcedor pontuou aqui? Como que você enxerga nesse sentido? Eu acho que ele assume aquilo que no momento lhe parece melhor, sem grande perspectiva de médio e longo prazo. Por exemplo, não faz sentido o Vítor Pereira, a determinado momento da sua carreira, ter ido para a segunda Liga Alemã, para a Bundesliga, orientar o 1860 Munique. Não fazia nenhum sentido e correu mal até essa experiência. Mesmo depois para, enfim, foi para a China. Logicamente a China na altura já era um mercado emergente e tinha grandes jogadores. Tinha o Oscar, o Hulk, enfim, tinha grandes jogadores no caso. Mas lá está, ou seja, não me parece que seja acho que é um desafio interessante. Tanto é que se ele fosse muito calculista, se calhar depois do convite do Everton, ficaria à espera do convite de outro clube inglês, talvez. Se quisesse muito, se estivesse muito nessa perspectiva, não é? Mas acho que não, acho que ele, se calhar, da última vez que o Corinthians o abordou, ainda estaria nessa dúvida, agora acabou por enfim, ao que tudo indica, aceitar, não é? Sérgio, que tipo de atenção a imprensa portuguesa pode dar ao trabalho do Vitor Pereira aqui no Corinthians? Semana passada você falou que o Jorge Jesus no Flamengo tinha grande destaque em Portugal. Abel Ferreira no Palmeiras não tanto, mesmo ganhando 2 taças continentais. Corinthians, de fato, anunciando o Vitor Pereira como seu treinador. Você acha que a imprensa de Portugal vai dar destaque, vai sair nos principais jornais, vai ser comentado isso? Acho que o Jesus é um fenómeno de popularidade. Houve aí uma fase em que se discutia quase se o Jesus era maior que os clubes que treinava, porque o Jesus tem uma preponderância em termos de mediatismo enorme, e depois também ele fomenta isso nas próprias coletivas e tudo mais. E no caso, é evidente essa diferença. O Jorge Jesus ganhou uma Taça Libertadores e teve uma cobertura mediática incrível, parecia a seleção nacional que estava a jogar. Havia várias equipas de repórteres portugueses, televisões a cobrirem minuto a minuto do Flamengo, o nosso Flamengo, e aquilo já era uma coisa quase nauseante, porque de um momento para o outro o Flamengo era o clube nacional, quando existe uma história até de proximidade entre o Vasco da Gama e Portugal, e de um momento para o outro já éramos todos do Flamengo, não sei bem porquê, mas pronto, ok. Há essa preponderância da imprensa lisboeta, e o Jorge Jesus tem muitos amigos e fomenta muito essas amizades e tudo mais, e há muitos opinion makers em Portugal que são amigos de Jorge Jesus, e portanto havia essa coisa, essa enorme torcida mediática em Portugal do Jorge Jesus, e depois o Abel ganha 2 vezes a Taça Libertadores e ok, é noticiado, mas é o Abel, é apenas o Abel, não é? E no caso, eu acho aqui que o Vítor Pereira, até porque já passou pelo Porto também, é um treinador com um perfil um pouco mais mediatizado, mas eu acho que sobretudo a imprensa portuguesa estará interessada no Brasileirão, porque cada vez mais há treinadores portugueses, já não é só o Jorge Jesus, é o Jorge Jesus, é o Abel, é o Paulo Sousa, é o Vítor Pereira, é o Luís Castro, pode ser o Ricardo Soares, enfim, 1/3 do Brasileirão pode ter treinadores portugueses, e isso logicamente vai tornar o interesse muito maior. Eu não via, se calhar há 2 anos, se calhar já com o Jorge Jesus sim, mas há 3 ou 4 anos não via, era raro ver um jogo do Brasileirão. Agora se puserem o Vítor Pereira contra o Luís Castro, vou ver, né? Eu e muita gente em Portugal vai ver, claro. Paulo Sousa ou Vítor Pereira na lata, Sérgio? Vítor Pereira.